fui uma professora durante 35 anos e, quando me aposentei, eu só pensava que precisava de continuar a partilhar conhecimento. Fiz, então, com os alunos, uma série de projetos, ninguém falava de projetos de escrita e projetos de teatro. E acabámos por fazer 4 obras ao longo dos anos, duas coletâneas de contos e 2 peças de teatro. E então, quando já estava próxima da reforma, eu tinha estas histórias todas que comecei, desafiaram-me e eu comecei a publicar um sonho que tinha, que era fazer uma coleção a Emílio Salgari, com as nossas descobertas, com os nossos heróis, com os nossos espiões, com os nossos cientistas, os nossos poetas, uma gente fabulosa durante séculos. E então, a partir daí, resolvi escrever para adultos. E quando estava a fazer uma investigação a respeito do Pero da Covilhã, apareceu a Rainha de Sabá. E a Rainha de Sabá levou-me, como sempre, eu vou investigando até onde posso, levou-me ao livro do Gênesis, Peixinhos, e comecei a ver as 2 histórias da Rainha de Sabá e outras histórias de mulheres do Gênesis, o livro do Gênesis. Isto é um livro de sexo de uma ponta à outra. Escrevi os contos eróticos do Velho Testamento, linguagem poética, estudando a Antiguidade Pré-Clássica brutalmente, e a seguir faltavam as mulheres mais valentes, as que eram quase parecidas com os homens, algumas até casos clínicos. E então eu escrevi os 9 contos eróticos do Velho Testamento. Esse foi o momento de viragem, porque então eu, entretanto, comecei a escrever um livro mais profundamente histórico e mais a sério. Já tinha uma rodagem grande e então escrevi o Dom Sebastião e o Vidente e mudei de editora. E então, quando eu me apercebi que as pessoas tomavam os descobrimentos como algo politicamente incorreto, ou seja, aquela ideia do império, do fascismo, da ditadura, tudo isso marcou de tal modo que falar do período dos descobrimentos era politicamente incorreto. E eu pensei, isto é ignorância. E então eu gostaria de dar às pessoas essas histórias que eu aprendi, dar-lhes a conhecer a vida, a saga real das personagens, com a vida própria, não só as datas. E com o navegador da passagem começou a saga do pioneirismo dos portugueses para algo de que não tinham sequer ideia do que é que iam fazer, que era aquilo que chamamos atualmente a globalização. Com o Dom João II, nós temos já o plano da Índia, ou seja, temos a ideia, que não era de chamar-lhe globalização, mas a ideia de um plano para a Índia, que depois se vai alongar para o Oriente. Antes dos portugueses, nós tínhamos, por exemplo, na preparação das viagens de descobrir, tínhamos o mapa, vejam como é a África, que não tem final, não tem fim. Portanto, temos aqui o Ptolomeu, que é reconstituído em plena época medieval, e os mapas são feitos a partir de Ptolomeu. Nós tínhamos aqui o início dessa saga. O Dom João II vai, sobretudo, desenvolver um plano, ainda como infante, para realizar, além do bujador, que tinha sido até onde a primeira fase africana tinha começado com as empresas henriquinas, e ele vai fazer estas viagens que estão a ver, que ele promove, sobretudo com Bartolomeu Dias. Agora, se nós estivéssemos noutro tempo
se nós estivéssemos noutro país, por exemplo, a viagem do Bartolomeu Dias para o sul, em que encontra a passagem entre os dois oceanos, seria considerado muito mais importante do que a descoberta da América pelo Colombo em 1492. Em 1488 temos essa passagem que é realmente o grande momento que vai unir os dois oceanos e que vai permitir a passagem e a conquista dos mares. É o grande marco da Idade Moderna. É o que vai desenvolver tudo, a começar pela cartografia e a acabar na ciência, na medicina, em tudo isso. E então, ele, nessa primeira viagem, a viagem de descobrir numa caravela, eles levavam três navios, numa caravela que eram diminutas, como vocês veem, a caravela da Boa Esperança, têm visto o simulacro, e ele tem que levar 4 mulheres. 4 mulheres negras, cristãs, não eram degradadas, não eram assassinas nem ladras, são 4 mulheres cristãs que o rei resolve mandar com Bartolomeu Dias para as depositar nos sítios que forem descobrindo. Ora, imaginem 4 mulheres a viajarem para aí com 90 homens nas prisões do mar, como eles diziam, que eram as gaiolas ou as prisões do mar. Eu presumo que ele terá feito, é isso que eu desenvolvo, porque depois tenho que imaginar essa vida e essa vivência, depois das milhares de leituras que fiz, eu tenho uma perspectiva desses pormenores, a linguagem aproxima da linguagem das crónicas, e ele leva 4 mulheres que vai deixar nos vários portos para descobrir. E então, o Dom João II, quando ele disse, mas mulheres, levar mulheres, nunca se tinha partido, levar mulheres, sim, diz-lhe o rei, que era ligeiramente fanhoso, quando dizia, isso é muito acutilante, Dom João II, e diz, sim, mulheres, porque os homens não têm guerra com mulheres. Se deixarmos um homem branco ou negro, num desses sítios, as populações matam-no. Se for uma mulher, não a matam, ela fica lá, vai aprendendo a língua, vai falando de mim e do Preste João, fazendo perguntas sobre o Preste João, já falamos do Preste João, quando as caravelas regressarem, como elas não querem ficar lá no fim do mundo, então elas vêm e eu sei o que é que se passa aqui. E ele teve que levar as 4 mulheres. Isto quase que não é sabido, aparece na crónica, nas décadas da Ásia, do João de Castro, e nas lendas da Índia, do Gaspar Correia, não se sabe muito bem, sabe-se que uma morreu, o que eu, enfim, colho essa informação para criar uma história de amor, porque eu tenho que ficcionar, eu não estou a fazer monografias históricas, estou a fazer romances. Ao mesmo tempo que o Bartolomeu Dias parte, o rei envia o Pero da Covilhã. Enviou Pero da Covilhã à procura do caminho por terra pelas especiarias. Esta era a notícia que nos davam da história e dos descobrimentos. No meu tempo, pelo menos, não havia mais informação nenhuma. E então o Pero da Covilhã vai por terra em busca das especiarias. Espiões fabulosos. Dom João II tinha uma rede de espiões fantástica. Não esquecer também que não é apenas Dom João II que vai favorecer os descobrimentos. Há uma mulher importantíssima, num tempo em que as mulheres eram também objetos de sempre, as ricas, as aristocratas, as princesas ou as rainhas eram meros objetos de compra, venda ou troca. Mas há a infanta Dona Beatriz, a Duquesa de Viseu, por exemplo, que chega a ser uma mulher, naquele tempo, que chega a ser mestre da Ordem de Avis e de Cristo, um lugar absolutamente quase impensável para uma mulher, e que faz as explorações do Atlântico. Por exemplo, fala-se só da brutalidade dos homens, dos portugueses, mas, por exemplo, ninguém se lembra que Afonso de Albuquerque proibiu terminantemente em todos os territórios portugueses na Índia de que as viúvas se fossem lançadas na pira
com os maridos. As famílias sofriam castigos terríveis se isso acontecesse. Quando começa a desenvolver-se os descobrimentos, ainda na altura de Afonso de Albuquerque, até quando começa com o Vasco da Gama, que só na primeira viagem é que não apanha mulheres, a partir das outras duas viagens tem sempre clandestinas, mulheres clandestinas que vão em busca de melhor vida ou para acompanharem os amantes ou os maridos, vão disfarçadas de homens. Por exemplo, a reputação dos portugueses de tratarem bem as mulheres e serem grandes apaixonados faz com que, em Quiloa, 200 mulheres muçulmanas se venham a refugiar nas naus portuguesas e façam tratos com os portugueses, e quando o Vasco da Gama descobre aquilo, quer expulsar as mulheres todas, obriga o rei a mandar os respectivos maridos e pais receberem as pequenas não querem saltar dos barcos, não querem deixar os portugueses, são muito melhores maridos, os padres que acompanham dizem, não, elas já são casadas, não pode ser, eles casaram, agora se pecarem são eles que pecam, não são elas já são cristãs, elas atiram-se à água. O Vasco da Gama consegue livrar-se de umas, ainda fica com 70, que ele tenta distribuir no seu barco, sobretudo, a levar aquelas que já estavam casadas e cristãs tinham recebido o batismo. Mais tarde, na última viagem, já em 1527, ele aparecem-lhe 3 clandestinas, e aí ele já tinha posto pena de morte para os homens e pena de chicote para as mulheres, e em Goa, eu não gosto nada de Vasco da Gama, acho que é um cafajeste, Bartolomeu Dias é que devia ter feito a viagem para a Índia, por causa do Dom Manuel, que já ouvia daqui e dali à maneira dos nossos governantes, só dava pelas cunhas e não pelo mérito. O Bartolomeu Dias não vai para a Índia, é o Vasco da Gama que vai, mas ele faz chicotear as 3 mulheres em Goa, quando até os indianos fizeram procissões e se revoltaram contra isso. Mas eu não posso deixar de vos mostrar 2 momentos que mostram exatamente essa globalização. Em 1502, vocês têm o planisfério de Cantino, o mapa roubado aos portugueses, havia o mapa padrão, e isso era pago a peso de ouro e por espiões, que só não mostra a Austrália, reparem que já tem as costas todas bem definidas, e depois vou-vos mostrar, 50 anos depois, os efeitos dessa globalização. Quando nós chegamos aqui, então, é a última fase. É a fase em que o Fernão Mendes Pinto vai aparecer, e aqui eu tinha um problema tremendo. Eu tinha conseguido falar do Preste João com o Pero da Covilhã, uma descoberta fantástica que todo o Ocidente desejava conhecer. 200 anos andava à procura do reino do Preste João, era a Etiópia, e é o Pero da Covilhã, com uma viagem absolutamente fabulosa, outra das tais mirabolantes, que durante 6 anos, à volta de 6 anos, anda por 3 continentes vestido de Mouro, ou conforme o sítio por onde passa, como um espião, porque sabia falar as línguas de tal maneira que as aprendia com uma facilidade estupenda. Ele chega, descobre o reino do Preste João, manda os embaixadores, o Negros não o deixa sair, de lá, e mais tarde as embaixadas enviadas por Dom Manuel vão encontrá-lo. Quando chegamos ao Fernão Mendes Pinto, temos a súmula de toda esta odisseia, e então temos o Extremo Oriente. Temos não só, ele anda pelo Oriente, ele faz sempre em busca de enriquecer, mas que consegue ser o quê? Ele é pirata, corsário, na altura não se dizia pirata, corsário, ele é embaixador, ele é mercador, ele é mercenário, ele é médico, porque ele estudou e conheceu o Garcia Dorta. Vocês viram no slide anterior alguns das grandes obras que revolucionaram a Europa, os tratados, o Tratado das Drogas
e dos Simples e Drogas, do Garcia Dorta, uma descrição fabulosa de todos os produtos do Oriente em diálogos, uma coisa que ainda se consegue ler agora com um agrado, extremamente vivos. A própria peregrinação do Fernão Mendes Pinto, e o Miguel Real disse que eu era louca em ter pegado numa figura como Fernão Mendes Pinto, e foram 3 anos e meio a escrever para conseguir introduzir as histórias dessa saga, por exemplo, do Meiria Pereira, uma mulher, a mãe solteira, uma mulher, porque as mulheres em todas estas obras, em todos estes anos, em todos estes sítios, não têm nome. São a mulher do não sei quantos, são a mulher do fulano, a mulher do cicrano, mas não têm nome. A Iria Pereira tem nome. A Iria Pereira tem nome e é muito engraçado. Talvez porquê? Por causa do filho. Há uma mãe solteira e ela recusa-se a vir para Portugal com o amante que não lhe perfilha o filho, era o capitão de Coxim, inimigo, tremendo inimigo de Afonso de Albuquerque, e ela fica e cria o filho como se fosse, não para padre, como seria se fosse órfão, mas para um grande cartógrafo e navegador e piloto. E esse jovem, que era um atrevido, faz uma viagem absolutamente espantosa numa fusta, que era um pequeno barco indiano, de Diu até Portugal, até Lisboa, onde esteve em exposição durante muito tempo. Só queria, para o Fernão Mendes Pinto, nós temos aqui uma... Vocês vão se rir de certeza. Quando Fernão Mendes Pinto chega ao Japão, ele diz e afirma que chegou ao Japão por volta de 1541, 43, este é o problema, era uma das grandes dificuldades da escrita. Ele introduz as armas no Japão que vão mudar completamente a história do Japão e vão permitir a unificação do Japão. E acontece uma história que eu preciso de contar, que é o primeiro casamento de uma japonesa com um ocidental. O Sr. Yaita era o armador, o armeiro do Tokitaka, o daimyo de Tanagashima, onde chegou o barco que trazia o Fernão Mendes Pinto, o António da Mota, o Zeimoto, portanto uns 4 portugueses, e aí ele tem as armas, entrega as armas, e o senhor oferece as armas ao daimyo, e o daimyo pede ao seu armeiro que lhe construa aquela arma. Eles constroem a arma, simplesmente não tinham uma coisa tão simples como um parafuso para prender a culatra. E então ele oferece a filha para casar com o Nambã, o bárbaro do sul, que ele contava a história. E ele tem que casar, tem mesmo que casar. Dizem que é o Zeimoto, no Japão dizem que é o Fernão Mendes Pinto. E ele casa, mas não consegue dar o segredo da história, e então esse casamento e essa história torna-se um best-seller da mitologia, da literatura dos japoneses, e será quase seguro que vai dar à Madame Butterfly. O outro episódio também que chega, e eu concluo já, que é a descoberta da Austrália. Eles iam apagando isto, mas eu só vou pôr aqui uma coisa. Reparem, o mapa como havia antes, como dos espiões, com nomes portugueses, aquele bico era muito estranho, parecia a Austrália, mas não era bem a Austrália. Há uma grande corrente a dizer que os portugueses chegaram à Austrália, é certíssimo, e agora Peter Trickett, um australiano, resolveu pôr no computador os mapas com as peles, como se fossem as peles coladas ao contrário, e tem a costa oriental da Austrália com os nomes portugueses. Este era o mapa português em 1520 e tal, portanto, primeiro quartel do século XVI. Peço desculpa, havia montes de coisas para contar. Muito obrigada.